Em várias culturas, a árvore é um símbolo sagrado, não por ser uma árvore no sentido literal, mas por representar algo que a transcende. Desde a semente, a árvore guarda em si todo o potencial do vir a ser. Algumas sementes, inclusive, somente despertam se passarem por condições como a seca, fogo e até o trato digestivo de alguns animais. A árvore, nesse contexto, só começa a se tornar árvore se passar pelo processo de despertar. E aquela que não encontra condições para despertar pode nunca vir a ser, apesar de seu potencial sempre ter existido. A subida das árvores ao céu é acompanhada por outro fenômeno, o aprofundamento de suas raízes. Árvores muito grandes, sem raízes profundas, estão fadadas à morte prematura. A busca das raízes por solos profundos tem duas principais razões. Primeiro, a fixação da árvore ao solo, para que sua copa, mais alta e frondosa, consiga resistir às intempéries. E segundo, a busca por água e alimentos em áreas mais profundas. Nesse processo, as raízes muitas vezes tornam-se espelhos da copa, assumindo o mesmo tamanho e formato, ou em alguns casos podem ser maiores que a parte aérea da planta, o que permite que algumas espécies sobrevivam até o fogo. Outro aspecto interessante e profundamente simbólico da árvore é que sua história não é esquecida. Os anéis de crescimento do tronco registram tudo pelo que a árvore passou. E mais importante, mostram que muitas vezes a planta precisou se recuperar de feridas. Cresceu menos em anos de seca, cresceu demais em anos de muita chuva, entre outras dificuldades. Nesse sentido, a árvore nos traz uma simbologia muito forte da vida, dos ciclos, da relação com o meio e dos diferentes momentos pelos quais passamos. Precisamos, como a árvore, buscar sempre nosso eu sagrado nos céus, sem esquecer de aprofundar nossas raízes e buscar nosso eu que está no inconsciente. Lembrar da nossa história e das marcas que ela faz sobre nós, e a partir dela construir novos significados. O ego saudável deve ter raízes fortes no inconsciente e ter contato com as emoções e nutrientes mais profundos, para absorver conteúdos, transformando-os em alimento e crescimento da alma, sem esquecer da sua história, mas crescendo a partir dela. Precisamos viver a vida em suas fases, como as árvores vivem as 4 estações. Há épocas para crescer, florir, frutificar e repousar, mas sempre devemos buscar crescer, aprender com o ambiente e ser esse veículo de constante troca entre céu e terra, que propicia a verdadeira ampliação da consciência.